Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Alberto J. Azevedo, eu sou CEO e fundador da Cyber Security Operations. Eu já sou figurinha carimbada aqui do Latinoair, agora nessa experiência nova, né, que está sendo fazer online, né? Para mim é muito gratificante, e o Latinoair é um evento assim que mora no fundo do meu coração, sinceramente, não importa para mim quanto tempo passe, quanto Ciríaco, o Magugo, o pessoal da organização me convidar, eu faço questão de vir sempre, entendeu? Um evento que tem uma importância muito grande, né, em termos de difusão da tecnologia, da software livre, de negócios. É um evento sempre que, efetivamente, acho que todo palestrante que palestra no Latinoair tem ele num lugar especial. Bom, esse ano eu estou aqui para falar com vocês um pouco a respeito de um assunto que efetivamente está na boca do povo, né? E o pessoal tá todo mundo procurando muito saber a respeito e informações, porque ele, como diz, virou buzzword, né? Que é a LGPD, tá? Mas eu pretendo fazer uma abordagem mais prática, até como já meu padrão já de fazer, em termos de direto ao ponto. Eu vou tentar listar 8 passos que precisam ser seguidos, 8 áreas, né? 8 coisas que você precisa prestar atenção para que você mesmo faça a implementação de LGPD na sua empresa. Vale um pequeno disclaimer aqui antes, assim, que efetivamente nem sempre eu não tenho. Pode ser que nem todos os passos você consiga fazer. Às vezes você pode ser que você precise de ajuda até de outros profissionais, de outras pessoas, para alguns dos passos, entendeu? Mas a ideia aqui é tentar popularizar e abrir um pouco mais e desmistificar uma questão de algo que toda empresa vai ter que fazer, que é essa jornada de compliance com o LGPD, tá? Bom, acredito que todo mundo a essa altura do campeonato já saiba, né, que a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tá? É uma lei que trata de uma série de regras e uma série de questões e uma série de direitos que os titulares de dados pessoais passam a ter, tá? É uma coisa que, na verdade, isso não é uma novidade, isso não vem de pouco tempo, isso já vem evoluindo já de muitos anos. Mesmo no Brasil, já existiam leis anteriores que tratavam da questão da proteção de dados, mas essa lei é uma lei feita especificamente para isso e feita aos moldes do que foi feita na legislação, na legislação europeia, que é a GDPR, tá? Bom, como agora ela é uma lei, ela já está efetivamente já está valendo, nesse exato momento a sua empresa já deveria, teoricamente, estar compliance com a LGPD. Tanto que nós já temos visto, até as pessoas podem ter acompanhado já nos noticiários e nas notícias, que muitas empresas já estão, inclusive, sendo multadas. Assim como elas já eram, como eu disse, já existia legislação para isso antes, e elas já existia multa para isso antes, elas estão, agora continua dessa maneira, funcionando dessa maneira, e ou seja, a empresa deveria ter, tá? Mas efetivamente a gente sabe que a grande maioria das empresas não fez ainda, e muitas empresas não fizeram nada, nem começaram a fazer. Então, o primeiro conselho que eu tenho até para dizer, antes mesmo de tudo que eu tenho para falar aqui para vocês, comece agora. Não espere mais, não pense, eu também, embora eu vá tentar fazer uma abordagem prática, não é um trabalho simples, é um trabalho que vai levar tempo, tá? Eu diria que você, para fazer uma jornada de compliance na tua empresa, vai levar no mínimo uns 5, 6 meses, talvez um ano, dependendo do tamanho da empresa, tá? Então, é um trabalho longo, é um trabalho que vai envolver muitas pessoas diferentes. Existe hoje uma briga, uma guerra no mercado ali, do pessoal de TI puxando a corda para cá, o pessoal de segurança puxando para cá, o pessoal de advocacia dizendo não, que é um assunto jurídico. Na verdade, individualmente não é assunto nenhum deles. É um assunto que requer várias pessoas, várias disciplinas diferentes, vai requerer jurídico, vai requerer tecnologia da informação, vai requerer segurança da informação, vai requerer governança, treinamento, são vários perfis de profissionais diferentes para conseguir fazer uma implementação correta de um projeto de LGPD. Mas a questão é que não necessariamente esses profissionais precisam estar externos. Você pode pegar e aproveitar os recursos que você já tem interno da sua empresa
e utilizar eles para fazer isso para fazer essa implementação, tá? Ou também você pode simplesmente reduzir bastante os custos, pegando esses passos, tentando fazer o máximo da implementação interna e contratar um consultor, alguma empresa, só para acompanhar o processo, para revisar se está sendo feito tudo certo, etc. Tal, que também seria uma solução interessante, tá? Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para eu tentar explicar para vocês aqui. Vamos ver aqui. Aqui. Bom, eu espero que vocês estejam conseguindo ver a minha tela, né? Deixa eu ver aqui. Se eu mudar aqui para cá. Não vou conseguir mudar. Alguém consegue me dar um feedback se a tela está funcionando? Vocês me avisam ali, se não estiver funcionando, eu vou... Tá funcionando? Sua tela está aparecendo, sim. Então, maravilha. Então, beleza. Bom, gente, eu vou falar aqui para vocês, tentar de maneira bem prática, tá? E vou me embrenhar aqui. Eu vou abrir espaço para perguntas no final, tá? Para quem tiver perguntas, tá? Mas, basicamente, assim, eu quero tentar mostrar para vocês 8 passos bem simples, 8 coisas que você tem que cobrir quando você estiver querendo implementar LGPD na sua empresa, tá? Primeiro desses passos é estude. Pesquise sobre o assunto, tá? Colete as leis sobre privacidade, assista vídeos e lives sobre o assunto. Como é uma coisa que tá na boca do mercado, que tem absolutamente todas as empresas do Brasil vão ter que implementar, tem muito, mas assim, muito material no YouTube sobre isso, entendeu? Tem pessoal da área de advocacia e mesmo empresas da área de tecnologia, de segurança, fazendo séries inteiras de implementação de fio a pavio, toda nos seus canais no YouTube, gratuitamente. Então, assim, tem bastante material gratuito, também tem bastante material acessível, tá? Você consegue cursos muito em conta no Udemy, por exemplo, ou também em outras plataformas, tá? Então, assim, por que eu digo assim, estudo e pesquisa? Porque assim, você não tem como fazer uma implementação de um assunto do qual você não domina, entendeu? Ou pelo menos entenda o básico, entenda a estrutura geral do processo, tá? Então, assim, coletar essas leis de privacidade que vão impactar o seu negócio, que são, como eu disse, não é só LGPD, dependendo de cada negócio, de negócio para negócio, de área de atuação para área de atuação, são leis diferentes, tá? Pode ser, então você precisa coletar todas essas leis e entender, assistir vídeos, lives, etc e tal, para entender sobre o assunto. Outra dica que eu dou é buscar grupos sobre o assunto, tá? Por exemplo, eu dou indico, por exemplo, esse LGPD Brasil no Telegram, tá? Tem 2.000 e poucas pessoas nesse grupo. Então é um grupo de pessoas que estão ali tentando se ajudar, efetivamente, às voltas e meia o pessoal compartilha material, inclusive planilhas, às vezes, de como faz isso, como faz aquilo, você pode tirar uma dúvida, etc e tal. Eu sou da área de software livre, então eu vim da área de software livre hoje em dia, né? Eu sempre gostei dessa questão de comunidade, dessa questão do poder que a comunidade dá, tá? Bom, o segundo passo é nomeie o DPO. Na hora, e no início, bem no começo. Por quê? Para você dar um dono para o assunto, para que tenha um cara responsável exclusivamente para tocar essa questão. De preferência, na melhor dos mundos, o DPO a função exclusiva dele devia ser DPO. Efetivamente, isso não cabe em todo o negócio. Então, é óbvio que tem uma empresa que tenha 20 pessoas, não vai conseguir, provavelmente, nomear um DPO exclusivo. Ou seja, vai ter que, uma das pessoas vai ter que assumir, ou pode efetivamente contratar os serviços de um DPO as a service, que aí você vai contratar uma pessoa, uma empresa, para atuar como DPO. O fato é o seguinte, você precisa do DPO. O DPO é uma base, é lei, todas as empresas vão ter que ter um DPO nomeado, tá? O DPO vai cuidar do programa de proteção de dados, que vai ser o processo que vai juntar todos os assuntos relativos, todas as ações relativas, todos os planos, todas as políticas, todo o processo vai ficar dentro desse programa de proteção de dados, tá? Terceiro passo são os aspectos de treinamento. E você perceba que eu estou falando sobre os aspectos de treinamento antes dos outros aspectos. Por quê? Porque eles são muito importantes, tá? Então, quando eu digo aspectos de treinamento, eu digo primeiro a respeito de uma conscientização geral sobre o tema, tá? Por quê? É importante que você conscientize todas as pessoas da empresa, e isso é uma dica que eu dou, porque assim, é mais fácil você conseguir a colaboração das pessoas quando elas entendem o porquê, qual a razão
efetivamente, um processo de implementação de políticas de proteção de dados vai inferir em você ter que, muitas vezes, mudar processos de trabalho da sua empresa, coletas de dados, que dados são coletados que são desnecessários. E, efetivamente, se as pessoas entenderem todos os aspectos disso, a importância disso, os riscos envolvidos e tudo que tem, entenderem o assunto melhor, vai ser mais fácil você conseguir a colaboração delas para você conseguir fazer isso acontecer. E, efetivamente, esse programa, o processo de implementação da LGPD, vai envolver todos os setores da empresa, todos, desde da menina da recepção ao presidente da empresa, tá? Outro aspecto de treinamento importante é a questão do plano de capacitação dos envolvidos diretos. Então, não somente do DPO, mas inclusive de áreas e setores onde trabalham com mais coletas e trabalham com mais dados. Então, por exemplo, o pessoal da área de RH, o pessoal da área de tecnologia da informação, o pessoal da área de negócios. Então, todo esse pessoal vai ter que treinar e vai ter que entender melhor sobre a LGPD para poder mudar os seus processos de negócio e adaptar a empresa em todos os processos para ser virado e ser orientado à privacidade de dados, tá? Bom, o quarto aspecto seria aspecto de governança, tá? Então, em termos de governança, o que eu tenho para citar para vocês como exemplos mais importantes aqui é o seguinte. Primeiro, 4.1 é o mapeamento completo dos dados pessoais. Talvez esse seja o slide mais importante da palestra inteira, tá? Um programa de privacidade, um programa de proteção, a coluna de sustentação principal dele é o mapeamento dos dados. Você vai ter que mapear aonde estão os dados, quais são os dados que você coleta. Então, ali, tem um inventário de dados, quais são os itens, ou seja, fichas de empregado, contratos que existem na empresa, planilhas, propostas. Quais são os itens que você tem armazenados? E muito importante, gente, nós não estamos falando somente de arquivos digitais, estamos falando de arquivos físicos também, tá? Quais são os itens que você tem na empresa, tá? Que contém dados pessoais? Qual que é o fluxo desses itens? Ou seja, qual é o processo de negócios? Por onde que eles são coletados? Onde é que eles são armazenados? Para onde é que eles vêm? Quais são os tratamentos que são realizados nesse processo desde o início até o fim, tá? A localização onde eles são armazenados, onde é que ele fica? Fica no servidor? Fica no arquivo da empresa? É um arquivo digital? É um arquivo físico? Se fica no servidor, é importante mapear. Ele fica armazenado no Brasil? Fica armazenado nos Estados Unidos? Fica armazenado na Europa? É importante mapear se eles estão em lugares diferentes, tá? Quais são os envolvidos em cada fluxo? Então, por exemplo, o fluxo de processo de contratação. Quem são os envolvidos? Fulano, ciclano, beltrano? Tem terceiros envolvidos? Não tem. Esse processo de mapeamento é o processo chave, é o processo mais importante, é o processo mais complexo, que vai tomar mais tempo para fazer, para você nortear e para você conseguir estabelecer a tua jornada de compliance com a LGPD, tá? Muito importante a questão de você, nesse processo de inventário de dados e esse mapeamento, você mapear os processos de negócio e a motivação para coleta, e você, inclusive, fazer uma reflexão de se você precisa coletar todos aqueles dados. Quanto mais dados você coleta, maior é o teu risco que você corre relacionado à posse desses dados. Um risco num eventual vazamento, um risco e um custo para armazenamento, dependendo do dado pessoal, dependendo do dado sensível, você vai ter que armazenar, investir mais dinheiro para guardar eles de maneira segura, tá? Então, assim, mapear e atrelar isso aos processos de negócio é muito imprescindível. E a segunda questão, classificação dos dados pessoais, que é você mapear o que é dado sensível e o que é dado pessoal, independente do meio, tá? Por quê? Porque dados sensíveis têm um tipo de tratamento e tem um conjunto de regras, e dados pessoais têm outro. Dados sensíveis têm um subconjunto mais fechado e mais restrito e mais importante de tratamento, tá? Bom, outra coisa é estabelecer a organização e governança dos dados, tá? Ou seja, coordenar processos contínuos de governança de dados, onde é que eles estão, qual que é o processo por exemplo, os processos de coleta, armazenamento, descarte, ou seja, não é porque você coleta um dado que você precisa ficar com ele para sempre. Às vezes você pode determinar um processo que você ficava com ele para sempre porque antes não tinha problema, mas agora você vai para reduzir o teu risco, reduzir a quantidade de dados que você está armazenando, você vai descartar eles depois de 6 meses, depois de 30 dias, depois de 1 ano, 5 anos. Importante levar em consideração
quais dados você efetivamente precisa manter por questões legais. Aí eu até vou falar um pouco mais sobre isso quando eu falar das questões jurídicas lá para frente, entendeu? Outra coisa, estabelecer a avaliação de fornecedores. Você precisa e é requerido pela LGPD que garantir que os teus fornecedores também estão tomando esses cuidados com a segurança da informação. É por isso que a LGPD virou um boom, porque ela é uma lei que ela é aplicada em cascata. Se eu estou, para eu estar compliance, os meus fornecedores têm que estar compliance. Então eu tenho que fazer uma avaliação de fornecedores e eles têm que assinar uma declaração de que eles estão tomando os mesmos cuidados que eu estou tomando com a segurança da informação e com a governança dos dados, tá? Outra coisa ali importante citar nessa questão de organização e governança é atribuir os responsáveis. Quem é responsável por cada processo? Quem que é responsável por cada parte dessa imensa rede que é a empresa com os dados que ela trabalha, tá? Bom, 5, efetivamente é meio natural, né, que numa lei de proteção de dados pessoais a gente vai ter que cobrir, você vai ter que cobrir aspectos de segurança da informação. Em aspectos de segurança da informação, eu posso citar aqui para você. Você vai formar o Comitê de Segurança da Informação, tá? Isso independente da empresa. O Comitê de Segurança pode ter 5 ou pode ter 10 pessoas. É mais fácil fazer as coisas com o Comitê de Segurança da Informação, onde as decisões são compartilhadas, tá? Política de segurança da informação. E uma coisa, gente, boa parte dos sub-itens que eu tenho listados nessa palestra, nesse slide, são itens de compliance, são itens de requeridos. Então, por exemplo, política de segurança é um item de compliance para você. Você tem que ter uma política de segurança para estar compliance com a LGPD. Você tem que ter um plano de resposta a incidentes para ter uma política para estar compliance. Então, plano de resposta a incidentes, plano de continuidade de negócio, política de backup, tá? Em termos de resposta a incidentes, vale a pena, eu acho interessante você botar um sistema de gestão de incidentes, tá? Você não precisa ter uma ferramenta caríssima que você vai ter que contratar o serviço, não. Você pode fazer um board no Trello, um board no seu software de organização favorito, entendeu? Mas você tem que ter um lugar onde você controle, onde você tenha lá, você registre quando o incidente ocorre, você registre que ele está sendo tratado, por quem que ele está sendo tratado, como que está sendo e por aí vai, tá? Ou seja, é importante ter o registro de violação de dados quando ele ocorrer, tá? E também, antecipadamente, ter os planos de tratamento e resposta. Ou seja, você tem que ter um plano de resposta a incidentes para dizer assim, se acontecer um incidente de vazamento de dados, o que vai ser feito? Vai ser feito isso, isso, isso e isso. Então, assim, criar um documento, por mais simples que seja, por mais básico que seja, rascunhando o que você vai fazer para tratar, é uma coisa que você vai precisar para dizer, olha, eu estou tratando, modifiquei os meus processos e estou tentando estar em compliance com a LGPD, tá? 5.3, itens adicionais da parte de segurança, eu digo controle de acesso, plano de pentest anual, eu botei isso no asterisco, eu já vou falar por quê. Armazenamento seguro, criptografia, ou seja, criptografia principalmente de dados que são armazenados em dispositivos móveis, por exemplo. Então, criptografia em notebook, essa é uma boa prática de segurança que que as empresas já deveriam ter, agora precisam ter, tá? E o backup dos dados. E essa é uma questão muito interessante, tá? Boas práticas de segurança são coisas que são mencionadas nominalmente na LGPD, que as empresas precisam ter e precisam demonstrar que elas fazem e estão investindo na proteção de dados, ou seja, você basicamente a empresa reconhecendo, eu estou armazenando dados, eu entendo que dados pessoais são valiosos e justamente por eles serem valiosos que eu estou investindo aqui em segurança da informação. Tem muitas pessoas que acham que a LGPD é uma caça às bruxas, quando na verdade ela não é. Por sinal, na lei está nominalmente escrito que o que vai reger a lei são os princípios da boa-fé. Ou seja, se você demonstrar que dentro da sua capacidade de investimento real, você está tomando as ações preventivas para estar compliant com a LGPD, tá tudo bem, tá tudo certo. O que não pode é você não estar tomando ou não estar investindo de acordo. Então, por exemplo, a sua empresa, sei lá, fatura não sei quantos milhões por ano e você investe 5 mil em segurança. Aí você está pedindo para ser feito de você um exemplo. Fora isso, não é uma caça às bruxas, tá? Pelo contrário, e efetivamente a leitura da lei deixa isso bem claro, tá? Outra questão, o sexto item seria aspectos jurídicos, ou seja, no sexto passo a gente vai pegar as questões jurídicas, ou seja, revisar os contratos com fornecedores, tá? Política e os termos de uso
termos de uso, que eu digo assim, termos de uso da sua infra, termos de uso do seu site, termos de uso do seu sistema, termos de uso de qualquer coisa que você, de qualquer sistema, qualquer coisa que você faça e que colete dados pessoais, tá? A política de privacidade, que é uma política macro, que vai dizer todo qual é a política de privacidade da empresa, tá? Você já acha aí, efetivamente, na internet, várias políticas de privacidade prontas, modelos para você fazer, tá? E os termos de consentimento, que são, ou seja, são os termos que você vai ter quando você coletar um dado no formulário, quando você coletar um dado num preenchimento de qualquer coisa, você tem que botar embaixo um termo de consentimento, a pessoa tem que assinar, inclusive dos seus próprios funcionários, você tem que coletar termos de consentimento, ou seja, termo de consentimento dele dizendo para que você vai usar aquele dado, como é que é o uso daquele dado, que ele está ciente que você vai armazenar aquele dado, quem são as outras pessoas que vão ter acesso a esse dado, ou seja, se você guarda esse dado na sua empresa, mas você compartilha ele com um terceiro para poder armazenar, para fazer alguma coisa, você precisa botar isso nos termos de consentimento, tá? O sétimo aspecto são o que eu considero o sétimo passo, né, que são os aspectos de comunicação, tá? Nos aspectos de comunicação é importante você cobrir formulários de solicitações dos titulares. Você tem que ter um formulário no seu site para receber solicitações. O que são solicitações titulares? A partir de agora, por isso que eu disse que é importante o estudo da lei lá na frente. A partir de agora, as pessoas vão ter direito a solicitar coisas em relação aos seus dados para você, para sua empresa. Ou seja, você vai poder, a empresa vai poder, se a empresa fizer alguém quiser, por exemplo, que você apague os dados, a pessoa vai ter que ter um canal para fazer essa solicitação dizendo, eu quero que você apague todos os dados que eu tenho aí. Existem vários direitos previstos na lei, que vão desde apagar, migrar os seus dados para uma outra empresa, requerer para saber quais dados, por exemplo, eu posso agora questionar uma empresa e pedir que ela me especifique exatamente quais dados pessoais elas têm sobre mim. Então você vai precisar ter um formulário para solicitações desses titulares, e eu recomendo também que você dedique um endereço de e-mail especificamente para o tema. Então você cria lá um e-mail, privacy, @ sua empresa, privacidade, LGPD, alguma coisa desse tipo, para que as pessoas possam enviar e-mails também, tá? Outra questão também são os avisos de privacidade. Então, por exemplo, agora tem aqueles cookies que todo mundo já percebeu, que você vai ter que avisar as pessoas cada vez que você tiver coletando algum tipo de dados ou que estiver salvando algum tipo de informação, qualquer manipulação que você vai fazer que vai envolver dados pessoais, você precisa avisar antecipadamente, tá? Também, nos aspectos de comunicação, você tem que estar no seu site e nos seus canais de comunicação, as políticas públicas, ou seja, sua política de privacidade, a política de segurança, várias daquelas políticas ali, os termos de uso, que são públicos, precisam precisa ter atenção com isso. E também, né, na questão dos aspectos de comunicação, tá? Os planos de comunicação de incidentes de vazamento de dados, ou seja, é preciso que você já tenha feito antecipadamente, dependendo da sua empresa, você vai envolver, inclusive, até a área de imprensa, tá? Como é que vão ser feitas as comunicações, em quais condições e como vão ser feitas as comunicações de incidentes de vazamento de dados. Ou seja, caso ocorra um incidente, como é que a gente vai comunicar, como vai ser esse processo, isso tem que estar tudo descrito antecipadamente, tá? E o oitavo aspecto é gerenciar e avaliar riscos, tá? Feito todo esse processo, você vai fazer um relatório de impacto da privacidade dos dados pessoais, ou seja, quais são os riscos que a sua empresa corre, baseado nos dados que você tem, que você coleta, quais são os riscos que ela corre, quais são os riscos que você está disposto a correr, o que você pode melhorar, que aí entra na questão dos planos de implementação e ação, ou seja, se eu tenho aspectos da minha operação, da minha estrutura, que eu posso melhorar para reduzir os riscos e reduzir os impactos, eu posso estabelecer planos de implementação. Você não precisa sair correndo para implementar, mas é importante que você estabeleça um plano de implementação. Olha, eu vou, a partir nos próximos 1 ano, 6 meses, 5 anos, eu vou fazer essa implementação para reduzir esse risco, essa implementação para reduzir esse risco. Por quê? Porque esse relatório você vai gerar ele recorrentemente, que é o relatório de impacto, você vai gerar ele várias vezes depois das implementações, demonstrando o quanto a sua empresa evoluiu nesse processo de implementação da LGPD, tá? Bom, eu tenho um bônus aqui, que são os materiais de apoio, tá? Que podem ser úteis para quem quiser fazer essa implementação por conta própria, tá? O primeiro que eu vou deixar recomendado aqui, vocês conseguem nesse endereço ali
que está nessa plataforma. Essa plataforma está em alfa ainda, mas os materiais você já consegue acessar ali, tá? Que é o que eu chamo de framework LGPD simples. Isso aqui é um framework que foi criado ao longo desde que a Cyber começou a operação, e ele basicamente é um board com os itens principais que você precisa cobrir em termos da fase das fases de preparação para a implementação, os resultados dessa fase, o que você vai precisar ter. Ele lista especificamente os documentos de compliance, inclusive dizendo quais são mandatórios, quais são para LGPD, quais são para o GDPR, tá? Quais são os itens básicos e ali itens de SI. Basicamente, é um local onde vocês podem fazer consulta para lembrar quais são os passos, o que faltou, o que eu preciso fazer e tal, sabe? Quais são os itens, quais são os documentos que eu preciso produzir, tá? Outro que eu quero deixar aqui para vocês também é essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que também é um board, na verdade os três são boards, o menos último que é um e-book, tá? Que também é um board desenvolvido foi desenvolvido em um dos projetos coordenados pela Cyber, tá? Que é basicamente é a Lei Geral de Proteção de Dados, só que ela está armazenada dentro de um board, ou seja, fica fácil de você consultar, artigo 2, artigo 3, e marcar ali, poxa, a implementação está feita, não está feita, eu tenho que fazer isso, não preciso fazer, e você marcar o que você já fez, o que não fez, o que não se aplica para sua empresa, tal. Então, e inclusive quando você clica ali em cada um desses dos cards, ele abre a lei, o artigo inteiro, onde você também pode fazer anotações, etc e tal, tá? Bom, o terceiro, aí já é um framework bem mais completo, tá? Na verdade, esse framework é um framework profissional. Quando eu falei a respeito que é importante a questão do estudo, caso você vá certificar alguém da sua empresa na área de proteção de dados, esse mesmo framework, esse mesmo processo, ele é usado pelos cursos de certificação da Exim para fazer a certificação de proteção de dados como todos. Isso aqui não é só para LGPD, isso aqui é LGPD e GDPR, ou seja, isso aqui é um framework de proteção de dados, tá? Então, esse Cyber LGPD Framework é uma implementação desse framework que ele é um framework conhecido, que é bem amplo, tá? E que ele tem ali as 5 fases de implementação de um processo, que vão de preparação, organização, implementação, governança e avaliação e melhoria. Como eu disse, é um processo contínuo. Isso que eu mostrei para vocês é basicamente um resumão de tudo isso que tem nesse framework ali. Mas eu acho que o framework pode ser bem útil para quem quiser dar uma olhada, até porque esse aqui, como ele é bem mais completo, dentro dos cards tem uma descrição do que você tem que fazer em cada um daqueles passos. Então você pode olhar e usar isso como material de consulta para tocar o processo dentro da sua empresa, tá? E por último, esse programa de adequação à proteção de dados pessoais, que é um e-book, tá? Vocês conseguem baixar nesse link, tá? Em que esse e-book ele foi feito por um monte de profissionais, acho que são 18 ou 20 profissionais diferentes, e cada um deles escreveu um pedaço de uma parte importante de você fazer no programa de adequação à proteção de dados pessoais. Ele é muito completo, acho que ele deve ter umas 200 páginas, é um material que eu acho muito legal, muito bacana, então eu resolvi trazer aqui, disponibilizar para vocês poderem tocar esse processo aí, tá? Bom, basicamente, acho que o meu tempo já encerrou, porque a gente tinha pouco tempo, né? As palestras são corridas aqui. Eu gostaria de agradecer pela atenção, tá? De vocês, como eu disse, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu vou deixar aberto, então, para perguntas, tá? Não, meu tempo já encerrou, mas então é que ele comeu, o palestrante comeu os minutos meus ali, então já era. Bom, gente, então assim, ali vocês têm ali os meus contatos, tá? Tem ali meu e-mail, tem ali o @jazevedo, vocês me acham no Twitter, no Instagram. Se você procurar por Alberto J. Azevedo no Facebook, no LinkedIn, você também me encontra. Eu fico à disposição de vocês para esclarecer eventuais assuntos, tá? Eventuais questões. E então, assim, ô Gabriel, a gente tem tempo para. Você falou que o tempo já encerrou, então não tem tempo para pergunta, então. É isso? Ou tem tempo para pergunta? Se não tiver tempo. Não tem. Tá bom. Não tem tempo, então. Então, gente, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Espero que tenha sido bacana, que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa do assunto, tá? E quem quiser, eu fico à disposição para me procurar nas redes sociais e a gente bater um papo sobre o assunto. Grande abraço.